Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 99.300 dólares. Bitcoin que continua forte e mesmo com um susto nos 90k, a gente já está tentando romper o 100 novamente. A grande dúvida agora é, começamos uma nova tendência de baixa a partir desse dump? Ou já formamos o fundo para novas máximas? Quero te passar a minha opinião e visão nesse vídeo. Espero que vocês gostem. Além disso, hoje eu quero o mercado brasileiro e o que está acontecendo também no mercado americano, tá? Afinal, a gente está vendo uma divergência muito clara aqui. Bem-vindos a Investidor Moderno. E, Faria Limers, não fiquem tristes com esse vídeo vai vir pedrada. Olha só, investidores, quero começar hoje falando do mercado tradicional, tá? A gente vai começar falando do payroll, né? Payroll que veio de acordo com o esperado, depois a gente fala um pouco dessa comparação da Bolsa brasileira com a Bolsa dos Estados Unidos, depois a gente vai para o Bitcoin e para algumas altas, tá bom? Mas antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que são os últimos dias aí que a gente tá deixando os nossos membros nesse preço promocional e o carrinho tá aberto, tá bom? Centenas de pessoas entraram nos últimos dias, então realmente tá difícil de atender todo mundo, então a gente vai precisar focar um pouco mais nas pessoas que já estão na plataforma aqui, tá? Como vocês sabem, vocês têm um contato direto aqui com a gente, então a gente está respondendo centenas de perguntas todos os dias, então realmente está difícil, então a gente vai precisar limitar isso, tá bom? Por isso a gente vai aumentar o preço e fechar o carrinho aí no domingo, né? Na segunda-feira, né? Até o domingo você tem essa chance, tá? Então aproveita, primeiro link, tem desconto no mensal, tem desconto no anual, e se você quiser 12 vezes é só clicar no Mercado Pago que também tem desconto. Show de bola? Legal. Entendendo isto, também quero falar que amanhã, 9 horas da manhã, tem vídeo te mostrando todos os meus investimentos criptos em inteligência artificial. São 10 criptomoedas que eu separei e que eu acredito que tem ótima relação risco-retorno. 4 investimentos e 6 gemas. Então amanhã, 9 horas da manhã, acompanhe. Show de bola, cara. Então vamos começar falando sobre o payroll, né? Porque o payroll veio de acordo com o esperado, tanto o payroll quanto a taxa de desemprego, né? Então a gente teve 4.2, a expectativa era 4.2, o payroll era 200, veio 227, tudo ótimo, né? O que a gente vê aqui nos mercados minimamente eficientes? Novas máximas. S&P novas máximas, Nasdaq novas máximas, Bitcoin estava nos 97 e tanto, já está acima dos 99. Então os mercados estão subindo. O que não está subindo hoje, meus amigos? Ibovespa. Ibovespa está caindo 1,33% em dólar, cara. E esse aqui eu fico impressionado, tá? Com quanto o Ibovespa ele consegue se descorrelacionar num dia maravilhoso no mundo. Tá tudo subindo, a única coisa que está caindo aqui é o Ibovespa, meus amigos. E isso vem acontecendo há bastante tempo, né? E nesse vídeo aqui, o primeiro ponto que eu quero destacar, cara, é que eu vejo muitas pessoas falando sobre as oportunidades de comprar o Ibovespa, as ações de crescimento. E aqui, sinceramente, caras, eu não consigo ver nenhuma oportunidade em ação de crescimento no Ibovespa. Eu sei que o argumento é, tá tudo muito barato. Cara, mas é claro, a gente tem um governo socialista. Você acha que vai ficar caro as ações? Não, as ações elas sempre vão ficar baratas aqui no Brasil, né? A gente pega que no ano, meus amigos, a gente tem uma queda de 26%, se eu não me engano, 26,7% em dólar, cara. Quando eu pego as small caps aqui, 15 mais 20, mais de 20 do dólar, né? Nós estamos falando de 35, 36% de queda nas small caps, né? Então aí eu tenho que ver, né? Porque eu vejo muito conteúdo do mercado tradicional também, mas eu tenho que ver pessoas falando que é uma puta oportunidade de compra, porque tá barato, porque os múltiplos estão baratos. Cara, é o mesmo argumento que eu vejo a galera comprando estatal. Os múltiplos estão muito baratos. É claro que estão baratos, a gente tá num país de merda, cara, né? A gente tá num país que desde 2008 a bolsa cai 75% em dólar, então não vem me falar que tá barato, não, isso não é argumento, sempre vai estar barato. Por quê? Porque o risco é muito grande e o potencial de retorno não é tão grande assim, então sempre vai ficar barato. Então não existe estar barato ou estar caro por causa de um múltiplozinho. O mercado é eficiente para determinar relações risco-retorno. Então quando eu vejo alguém falando para comprar small caps, quando eu vejo alguém falando para colocar a maioria do capital no Brasil em ações e tal, eu falo, cara, eu só vejo uma coisa por trás disso: conflito de interesse. Tem algum conflito de interesse envolvido? Não é possível, porque você olhar para uma bolsa que está caindo 76% das máximas, e quando a gente olha para as bolsas fora, elas estão basicamente fazendo isso aqui,
no mínimo, alguém tem um conflito de interesse pra te falar pra comprar, né? Eu não tô nem pegando de 2008 aqui, tá? Eu tô pegando aqui de 2015. Se a gente pegar quase 1000% aqui no Brasil, né? Se a gente pega ali de 2008 em dólar, cara, dos fundos ali, né? A gente tá falando também de 800%, né? Então, cara, não tem desculpa, tá bom? No Brasil, se você quer enriquecer, você não deve olhar para ações brasileiras, tá bom? Simplesmente é isso. Qual que é o único gatilho, única oportunidade que eu vejo nas ações brasileiras? Depois que você é rico, para você gerar renda passiva, né? Então sim, cara, eu tenho uma porcentagem dos meus investimentos em ações brasileiras e em fundos imobiliários, tá? Mas é uma porcentagem para gerar renda passiva. Eu não espero que isso aqui vai se valorizar, cara, porque eu sei que não vai, cara. Se tiver um milagre e entrar um governo liberal, beleza, pode até ser, mas provavelmente não vai, né? Então isso aqui é para gerar renda passiva sem imposto. Se começarem a tributar ações de dividendos e fundos imobiliários, eu zero a minha posição no dia seguinte. Tá? Porque a única coisa boa que tem aqui é que essas ações e fundos imobiliários ainda pagam bastante. Mas de nada serve se você tem 100 mil, 500 mil, menos de R$1 milhão, cara. Você não vai ficar rico com isso, né? Pra você realmente ficar rico com os investimentos, você deve olhar para uma carteira estruturada, onde o Brasil vai ser uma pequena parte dos seus investimentos. O Brasil é um país perdedor nos investimentos, caras. Então você não tem que ter um viés país e colocar a maioria da sua carteira aqui, né? Como vocês sabem, cara, a maioria da minha carteira está cotada em dólar, 79% em dólar, né? 21% aqui no Brasil, mas é porque tem caixa também, né? Então, assim, entenda isso, né? Quem tá te falando para comprar ações brasileiras, você aí começando seus investimentos, cara, vai dar merda. Eu acho que é bem claro, né? E, obviamente, né, que quando a gente olha para as ações dos Estados Unidos, tá tudo caro pra cacete, né? Eu acabei de mostrar pra vocês o VVB11 e tal. E qual que é a grande sacada, né? Pra gente. Primeiro, cara, se você não tem nenhuma vantagem competitiva em relação ao mercado lá nos Estados Unidos, o ideal é você investir no índice, né? Porque o índice vai bater o Ibovespa pra sempre e de maneira muito clara, como a gente consegue ver aqui na Nasdaq e no S&P. Mas qual que é a nossa estratégia lá nos Estados Unidos? A gente tem uma parte em índice, sim, mas a maior parte estão em empresas, né? Por quê? Porque a gente tem uma vantagem competitiva. Qual que é? Empresas ligadas a criptomoedas, né? Então, quando a gente começou a montar nossa carteira lá nos Estados Unidos, a gente estava com as ações dos Estados Unidos caindo e cripto lá em $15 mil, né? Então, a gente, tava vendo tanto as ações lá por causa do índice caindo, quanto criptomoedas, ações de criptomoedas despencando. Então, hoje a gente tem 11 ações de criptomoedas lá nos Estados Unidos, né? E enquanto o EWZ aqui cai 8,8% desde 2023, olha o que algumas das nossas empresas estão fazendo. E a gente tinha elas até antes. A maioria dessas empresas a gente tinha até antes. Nvidia, 1000%. Coinbase, 959%. Meta, 479%. Robinhood, 383% em dólar. Tesla, 251%. Tem outras empresas aqui que eu posso colocar para vocês também, né? Por exemplo, uma Marathon. Cadê a Marathon aqui, cara? 650%. Uma PayPal, que nem subiu tanto, 37%. Uma Square, que também não subiu tanto, 77%. Sony, que também não subiu muita coisa e tal, mas a gente comprou nos momentos corretos, né? Nem sei onde que ela tá aqui. BlackRock, 67%. Até as empresas grandes que a gente tem, que não são completamente ligadas a criptomoedas, estão subindo, né? E detalhe, cara, qual que é a única empresa que a gente tem e que estava caindo nos últimos tempos? Becks. A Becks estava despencando, caras. Ela despencou e tal, foi lá para baixo. Eu vou até colocar o gráfico dela aqui para vocês verem. Ela foi lá para baixo e tal, não sei o quê. A gente começou a comprar ela basicamente aqui, ali em 24, né? E ela começou a despencar. Mas como o mercado cripto tem alguma perspectiva, olha só o que aconteceu, caras. Em um dia, essa empresa aqui subiu 200, 2 dias, 250%. Beleza, teve uma notícia ligada ao Trump e tal, mas o que eu quero te mostrar é que empresas brasileiras, caras, não vão fazer isso, porque estão num mercado falido, né? Então, a única empresa que a gente estava no prejuízo lá nos Estados Unidos era basicamente a Becks. Em um dia, a gente foi para um lucro bem legal, né? Então, quando você pega os nossos preços médios lá nos Estados Unidos, caras, depois você dá uma olhada quanto estão esses ativos atualmente. E é justamente por isso, caras, que eu vejo as oportunidades, tanto no mercado tradicional quanto no mercado cripto, passando, e a maioria dos brasileiros acreditando nessa de que, cara,
as empresas brasileiras têm um potencial de crescimento. Cara, não tem. Não tem. Num país socialista não tem, cara. Né? Então, pelo amor de Deus, cara, se você for fazer uma carteira de investimento, faça uma carteira realmente diversificada e que tenha mais dólar do que real, né? Agora tá tudo caro para comprar? Tá, mas a gente sabe, cara, em algum momento vai ficar barato. E nesse canal aqui, quando começar a ficar barato, eu vou avisar para vocês, tá bom? Afinal, como vocês sabem, a gente também fala junto com os membros dos ativos do mercado tradicional. Então, hoje eu realizei lucro, né? Eu realizei lucro em Meta, eu realizei lucro em Nvidia, eu realizei lucro em Tesla e em Robinhood. Tá me entendendo? Então não acho que é o momento de você comprar essas ações, mas eu quero que você deixe no seu radar, porque ficar só comprando ação brasileira que vai ficar barata para sempre não faz o menor sentido. Show de bola! Entendendo isso, acho que eu até dei uma estressada aqui, mas vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre o Bitcoin, né? E no 4 horas, caras, e no diário, na minha opinião, a situação é bem confortável. A gente teve uma retração do movimento. Deixou um volume grande, mas não é um volume que me preocupa tanto. Se fosse um volumaço aqui, me preocuparia mais. Tem volumes maiores abaixo, ou seja, a gente ainda tem mais suporte abaixo. A situação é bem confortável, tá bom? No diário, como eu já venho falando com vocês, eu só compro Bitcoin se a gente chegar nos 83, as altcoins se chegar nos 90, eu estou de olho, tá bom? E é claro que o Bitcoin pode ir embora direto aqui, até por isso hoje o ativo que eu mais tenho ainda é o Bitcoin, tudo bem? Então para quem tá começando agora, cara, talvez não seja o ideal seguir essa estratégia de esperar uma retração, porque como eu venho falando, não acho que essa retração vai acontecer, né? Mas a gente respeita uma estratégia clara, a gente só compra em relação a risco-retorno. O Bitcoin pode continuar subindo aqui, eu não comprar mais Bitcoin nesse ciclo? Sim, é um risco que eu corro de bom grado para não comprar topo. Você nunca vai me ver comprando um topo, tá bom? Para os meus investimentos, afinal, a gente sempre espera as retrações, tudo bem? Então, entenda, é um risco de continuar subindo e o risco de você comprar topo. É um trade-off igual tudo no mercado, beleza? Tudo é relação risco-retorno. E particularmente, né, o que eu faria se eu não estivesse exposto? Eu olharia para fazer trades nesses movimentos aqui, tá bom? Trades longs, pesados, até chegar nos 83. Você vai tomar alguns stops, mas se chegar lá, mas faz parte. Se você não está exposto, eu acho que faria sentido alguns trades, beleza? Continuando aqui falando um pouco sobre o sentimento, caras. Nesse momento, o sentimento eu acho que tá legal, tá bom? A gente viu um aumento de open interest quando tava subindo, foi um falso rompimento, até tomamos um stop nesse movimento. Mas quando caiu, o open interest despencou, divergência bullish no CVD, sensacional, o long short ratio continua baixo. E uma coisa interessante que eu até vi, eu até olhei isso no 12 horas aqui, olha só que legal, cara. A gente teve muita compra, pá, depois teve muita venda, né? Então é aquela coisa que normalmente acontece, né, cara? Quando a gente tem muita euforia, o mercado vai pro outro lado rápido para ter muito medo também, né? Inclusive o nosso Fear and Greed diminuiu, né? Foi da extrema ganância para ganância. Então começa a ser um bom sinal, mas ainda muito cedo para fazer qualquer compra, ainda tá esticado e a gente ainda tá em ganância, correto? Se chegar nos 83, provavelmente a gente vai para um medo com grandes oportunidades de compra. Show de bola? Outro ponto importante que eu posso destacar aqui para vocês é quando a gente olha para as altcoins, tá? Cara, de novo, as altcoins voando, né? Então, puta que pariu, não para, as altcoins não param, né? Se os Faria Limers choraram com essa carteira aqui, eu acho que imagino o que eles vão fazer quando eles verem a carteira de altcoins. Tá? Depois eu posso fazer um vídeo disso. Mas realmente, caras, assim, eu vejo que a gente tá no começo de uma altcoin season, tá? Então, eu estou realizando lucro, não há sombra de dúvida, mas aos poucos, tá bom? Eu ainda mantenho boa parte do meu patrimônio exposto a criptomoedas voláteis. Nesse momento aqui, a gente tem mais de 50% exposto em criptos voláteis, tá bom? Eu tô bem confortável com isso, tá? Era o que eu sempre falei com vocês que eu queria, né? Começar a bull run com 50% exposto em criptomoedas voláteis é o que a gente conseguiu atingir aqui. E estamos bem felizes e tranquilos, tá bom? Detalhe, a gente ainda tem aí 20% de caixa, tá? Subiu bastante nos últimos dias, em especial com essa venda que a gente fez no 103 mil. Justamente para aproveitar, caso a gente comece a ter uma correção no mercado dos Estados Unidos, a gente vai olhar para comprar essas ações, a gente avisa, obviamente, para os membros. Se for ali nos 90, nos 80 e poucos mil dólares, olhe para comprar muita cripto. Nós estamos com muito caixa em dólar para comprar essas criptos, beleza? E detalhe, agora, cara, que tá tudo na alta, o que eu tô fazendo? Sim, eu tô comprando ações brasileiras e fundos imobiliários, mas entendendo que não são ações de crescimento, e fundos imobiliários muito menos, né? São ações para pagamento de dividendos, né? Sem pagar imposto. Fundos imobiliários também você também não paga imposto, tá? Mas, cara, só faz sentido, pra mim, tá? Isso é algo pessoal. Só faz sentido se você tiver uma carteira de mais de R$1 milhão, tá? Menos do que isso, cara, eu acho que o ideal
É claro que todo mundo tem seu perfil de risco e tal, né? Mas pra mim, só começou a fazer sentido olhar para fundos imobiliários e tal quando eu passei do 1 milhão, tá bom? Antes disso, cara, você fica meio assim, vou colocar 100 mil aqui em fundos imobiliários e ganhar R$ 1.000 por mês. Não acho que faz muito sentido, ainda mais num país socialista. Beleza, galera? Então é isso, um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade, tá? Provavelmente no vídeo amanhã, 9 horas da manhã, tá? Não sei se eu vou conseguir gravar amanhã, porque eu estarei no Natal dos amigos, não sei se vai ter internet onde eu vou estar, mas de qualquer maneira, domingo vai ter vídeo aí normalmente, tá? Domingo por volta de meio-dia. Valeu? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê dependendo da volatilidade. Valeu!